Olá, eu sou o professor Paulo Silas Filho e na nossa aula de hoje veremos as instâncias informais de segurança pública. A gente leva em conta que o conceito de segurança pública, por ser algo bastante amplo, nós temos as instâncias formais e as instâncias informais, aquelas que operam, que educam, que estabelecem valores morais, sociais, a qual seguimos, como a escola, a família, a igreja, que é o que a gente tem por agências informais ou instâncias informais de controle. É o tema da nossa aula de hoje. Olá, aqui professor Paulo Silas Filho e nós damos início à aula aqui hoje sobre as instâncias informais do sistema de segurança pública. A atenção primeira que se volta aqui, que deve se voltar a nossa atenção, é no ali no prefixo da palavra, né? São informais, diferem, portanto, de toda e qualquer instância que se diga enquanto formal. As instâncias que seriam as instâncias formais são as agências estatais. Quando a gente está falando em instância formal do sistema de segurança pública ou agências formais de controle social, nós estamos falando daquelas que possuem vínculo com o Estado. Ou seja, não é disso que estamos falando, que vamos falar na nossa aula de hoje. Por agências formais, estamos falando das polícias, do Ministério Público, estamos falando do Poder Judiciário. Percebamos, instâncias formais, olha o termo, o nome, é aquilo que possui uma conotação formal. Então, possui um laço estreito junto ao Estado. É o Estado. Percebamos, o Poder Judiciário é o Estado. As polícias representam o Estado. Assim como o Ministério Público representa o Estado. Ok, isso é quando nós analisamos o termo instâncias formais, quando a gente estuda as agências de controle em geral. Mas não é disso que se trata aqui. Considerando o tema da nossa aula. Faz parte, compõe um tema amplo, a segurança pública, que possui aí seus diversos segmentos, diversos nichos para estudarmos. E aqui nessa aula de hoje em específico, analisando as instâncias informais. Ora, se instâncias formais são as agências de controle, as agências estatais, quais seriam as instâncias informais? Será que é aquilo que beira a informalidade? Será que aquilo que está à margem da sociedade, mas se busca prestar um serviço enquanto tal, poderia ser entendida como instância informal? Percebamos que às vezes pelo termo isolado de qualquer contexto, a gente pode cair em algumas dúvidas normais. E digo mais, dúvidas salutares, no sentido de que são boas dúvidas, porque isso demonstra que temos uma preocupação com a definição dos termos e para saber onde estamos pisando. Então, primeiro ponto, estamos no âmbito da segurança pública. Isso a gente sabe, a temática deixa isso bem evidente para nós. A segurança pública, dentre os desdobramentos que essa grande temática, essa grande área comporta, há aquele nicho voltado para analisar como que o controle é feito na sociedade. Como nós somos controlados, E estou falando aqui de um controle, não necessariamente um controle do tipo que aliena, aquele controle alienante. Claro que esse controle pode também alienar, mas pelo menos num sentido geral que a gente emprega o termo controle, é controle no sentido de se fazer cumprir regras, sejam regras de condutas, regras jurídicas. Então é esse controle que é feito, o controle nesse sentido. Quando a gente vai falar do controle formal, por exemplo, um policial de trânsito, ele está fazendo o controle. E percebamos, não significa que isso seja um controle alienante, e alienação aqui a gente fala num sentido mais pejorativo do termo.
que torna a pessoa débil com relação ao pensamento, porque ela não questiona aquele âmbito envolto do qual ela está presente. Não. O controle, a gente está falando, ela está controlando o trânsito, ponto. A gente tem um sistema de trânsito, a gente tem um código de trânsito que tem que ser observado. Os semáforos, a faixa de pedestre, limites de velocidade, usar o celular enquanto dirige. Bom, o agente de trânsito vai controlar isso. Então, ok. Mas se a gente falou que nós estamos falando do controle estatal, o agente de trânsito não está incluído nesse controle do qual aqui hoje falamos, correto? Corretíssimo. Porque estamos a falar, mais uma vez, das instâncias informais do sistema de segurança pública. Quando vamos falar, portanto, já estabelecendo aí encaminhando o estabelecimento de uma definição, instâncias formais de controle ou de segurança pública. Mais uma vez, a segurança pública pressupõe uma forma de controle social com relação ao cumprimento das normas regrativas e afins. E se as instâncias hoje analisadas são as instâncias informais, significa que estaremos falando de todas as instâncias que não possuem vínculo com o Estado. Pelo menos não diretamente, veremos através de alguns exemplos. Diretamente não possuem vínculo. E com isso eu quero dizer que elas não representam o Estado. Porque enquanto as agências formais representam o Estado, a polícia é o Estado, o juiz é o Estado, o promotor é o Estado, as agências informais, as instâncias informais, melhor dizendo, não. Elas não são o Estado, elas não representam o Estado. Por mais que muitas vezes prestem algum serviço ou alguma atividade ou alguma ação própria do Estado ou semelhante ao Estado, veremos quando isso pode acontecer. Tá ok? As instâncias informais exercem controle social. Elas fazem controle social. O resultado da dinâmica de ação é o controle social das instâncias informais, mesmo não se tratando de agências próprias do Estado. Tá ok? É disso que estamos falando quando mencionamos as agências informais de controle. E o que seriam elas? Ok, se a gente dividiu que aqui não se trata de agências, quais são as instâncias informais do controle? Começamos mencionando no início da nossa aula que o questionamento possível pode se dar no sentido de será que eu tenho um grupo formado que busca estabelecer justiça? Será que isso é uma agência de controle informal? Será? Porque se a gente for levar em conta que a formação de um grupo não vinculado ao Estado que busca fazer justiça, isso é crime. A depender da forma de atuação, da constituição desse grupo hipotético. E o que ele se presta a fazer é crime. A gente pode ter crime de milícia privada, que é crime. Milícia privada é crime. Ou seja, um grupo que busca... Então, não, isso não seria uma instância informal de controle. A gente tem, por exemplo, a criminalidade organizada. Poxa, tem uma estrutura, tem sistema de regras. Isso será que seria uma instância informal de controle? Não para os nossos fins aqui. Então, poxa, se não é isso, o que sobra? Sobra toda e qualquer instância, agrupamento, ente, que vai servir, que vai aparecer, que surge nesse sentido, exercendo um controle social, da qual todos estamos inseridos. No Estado isso é fácil ver, porque por mais que eu não goste, por mais que eu discorde que o limite de velocidade numa determinada rua seja de 40 km por hora, eu sou obrigado a cumprir essa regra. Porque se eu passar a 60, eu estou sujeito a multa. Então eu posso até discordar, mas eu sou obrigado a cumprir aquilo que é determinado em âmbito de segurança pública e cujo controle é exercido pelas instâncias formais. Agora, nas instâncias informais, por mais que nós não vamos ter uma regra jurídica, eu não vou ter uma lei necessariamente, eu não vou ter uma regra imperativa, E o que é uma regra imperativa? Aquela que não cabe descumprimento. O Código Penal é um exemplo de regra imperativa. Todo o nosso arcabouço jurídico, as leis são regras imperativas. Significa o quê? Cumpra-se.
cumpra-se, a gente cumpre. Ou a gente cumpre, ou a gente arca com as consequências, com as sanções previstas pelo Estado em caso de descumprimento. Simples assim. Isso não vai acontecer, esse caráter de imperatividade que é próprio da lei e que é exercido lá pelas instâncias formais, não se faz presente de igual modo quando estamos falando das instâncias informais. Não. Mas isso não muda o fato de que elas fazem controle, de que elas exercem o controle social ao seu próprio modo. E mais uma vez, nós estamos inseridos todos, vocês, eu, qualquer pessoa, seu vizinho, seu familiar, sua esposa, seu marido, seus pais, seus filhos, estão sujeitos a todas essas instâncias de algum modo. Vejamos quais são elas. Elencamos para a nossa aula hoje aqui 5. E a primeira dessas 5 é a instituição família. Poxa, família enquanto instância informal de controle? Sim, família. Como assim? Mas a minha família é a sua família. A família na qual você está inserido, a família do seu vizinho. Família tida como base da sociedade. A família é apontada como base da sociedade. O núcleo essencial da sociedade, cuja instituição se faz necessária para a formação das pessoas, para o agregamento de pessoas tantas. Família essa que conta com proteção constitucional. A Constituição Federal prevê um trecho, uma parte específica em seu ambiente normativo, uma proteção especial à família. À família. Então, a família é mencionada de forma expressa na Constituição Federal, garantindo-se a essa instituição familiar uma proteção própria. E é apontada como sendo a base da sociedade. Ok, o que a gente pode entender por família? Geralmente, quando se fala em família, o que nos vem em mente é o modelo hegemônico de família. Como assim? O que é um modelo hegemônico de família? O que é um modelo hegemônico? Veja, é um padrão hegemônico que segue aquele padrão, ou seja, é uma regra, é um modelo, é próprio. E aquilo que se entende enquanto tal. O modelo hegemônico seriam pais com filhos, ponto. Eu posso ter um casal e um filho, um casal e uma filha, um casal e 2 filhos, um casal e 3 filhos. Isso é o modelo clássico de família, que é família. Eu posso ter, como na nossa foto aqui ilustrando o slide, uma família. Temos um casal, um filho e uma filha, até o cachorrinho ali. E nesse modelo hegemônico, subentende-se que isso constitui família. Porque a procriação entra em conta, ok. Mas o modelo hegemônico, ele não é o único modelo de família. Não, a gente pese, mais uma vez, é nele que se pensa quando a gente fala em família, é nele que costuma se apontar que estaria sendo atacada a instituição família por conta de novos modelos. Não, vejam, esses vários outros modelos existentes não substituem o modelo, são família também, poxa. Se eu posso compreender como sendo família, pai, mãe, 2 filhos, eu posso entender também outros modelos de entidades familiares. Eu posso ter uma mãe com uma filha, uma mãe sozinha, que não tem um parceiro, e a filha. Pronto. Isso compõe também uma estrutura familiar. Existem vários outros modelos que não hegemônico daquilo que constitui família, levando em conta várias questões. A gente pode ter, 3 irmãos que moram juntos. Então foram criados, os pais faleceram, e aí os 3 irmãos agora que vivem juntos, pelo fato de eles serem irmãos, não terem pais convivendo, nenhum deles tem filho, eles não são família? Então, a partir desse questionamento, desse tipo de questionamento, que começou a se apontar a existência de modelos outros que não hegemônicos de família. Então, pensemos sempre na pluralidade daquilo que pode ser considerado enquanto tal, a saber, família. E por que a família vai aparecer aqui
como sendo uma instância informal de controle. Ora, porque a família não é o Estado. A gente viu que a família tem proteção do Estado. A Constituição Federal garante uma proteção especial à instituição família. Mas a família não é o Estado. E como que ela age enquanto garantindo esse controle social, exercendo esse controle social? Ora, a gente pode pensar no quê? Na educação familiar. Educação familiar. Quando a família educa, formando aqueles valores chamados de berço, sabe? Não tem uma máxima que é dita, a educação vem de berço. A educação vem de berço. O que com isso quer dizer? Ora, porque a primeira entidade com a qual a pessoa tem contato e vai ser moldada, através de uma série de valores que são postas, regras e afins, é a família. O sujeito nasce, cresce em meio a uma família. Ou ao ente coletivo que vai lhe fazer, às vezes, da família. Ou seja, há aí o exercício do controle social. Isso vai depender de família para família. Claro, a gente tem regras gerais, geralmente se aplica de maneira geral, ou pelo menos compartilham, várias famílias compartilham dos mesmos valores. Educação à mesa, por exemplo. Poxa, pelo menos a nível Brasil, é um desrespeito se você arrota na mesa. Pense, o jantar em família, o almoço em família, a pessoa arrota abertamente. O sujeito é tido geralmente como o porco. É desrespeitoso. Isso é o que? Percebamos. Isso é a instituição família, por mais que a partir de um costume, estabelecendo ali, formando valores no sujeito, a saber, bons modos à mesa, e que exerce o controle social do sujeito, do cidadão. Temos também, dependendo de família, esses valores, essas orientações próprias que vão depender de família para família. Muitas vezes o time de futebol para o qual a pessoa torce vem de berço. Geralmente os filhos torcem para o time que os pais torcem. A gente pode pensar, até a própria hora da refeição. Tem família que estabelece enquanto regra que todos comem à mesa. Todos se sentam à mesa e somente quando todos estiverem sentados podem se servir. Tem, por outro lado, outras famílias que não. Alguém faz a janta, o pai, a mãe, uma filha, e fala, tá no fogão. Ou seja, nem põe a mesa. Aí cada um vai lá, faz seu prato no fogão mesmo, um senta, um vai pro quarto. O adolescente está no quarto, ouvindo música, sai, pega o prato e volta pro quarto. O pai vai assistir TV. A mãe e a filha para conversar sentam na mesa. Percebamos, são regras que cada família vai estipular. Com isso se estabelece a criação de valores. Por que a gente tem, sei lá, às vezes em escola, a gente vai ver escola também é uma das instâncias informais de controle, às vezes um aluno que quer bater de frente com o professor, que bate boca, que não obedece. Tem uma série de motivos pelo qual isso pode acontecer. Um deles é que na família não se estabeleceu o valor respeito. Seja o respeito mais velho, seja um respeito hierárquico, ou seja, na casa é o pai e a mãe que mandam, a qual os filhos devem respeito. Em qualquer lugar que vocês forem ter contato, vai ter alguém que vai mandar e vocês vão obedecer. Se às vezes esse valor fica falho na composição, na educação da pessoa em casa, esse comportamento hostil, esse comportamento desrespeitoso vai se fazer presente em outros lugares. E é assim que se estabelece esse controle. Então a família é uma das instâncias, talvez a principal instância de controle social informal, justamente a partir dessas medidas. E vejamos, mencionamos há pouco que nas instâncias formais de controle não cabe descumprimento, porque se eu descumpro, eu sou punido. Eu não concordo que 40 km por hora, eu passo a 60, eu sou multado, eu vou ter que pagar multa e tomar ponto na carteira. A consequência.
Se eu discordo de uma previsão legal que seja crime, eu vou punir sendo preso, respondendo um processo criminal. Na família, por não ter repressão do Estado, nós temos alguma forma de admoestação? Temos. Ou aquilo que a gente vai chamar de constrangimento próprio. Por que constrangimento? Ora, porque eu constranjo a pessoa para ensiná-la, aspas, ensiná-la, independente de esse ensinamento ser correto ou não, dele funcionar ou não, o fato é que é assim que a coisa funciona, né? Desconstrangimentos próprios. Os castigos dos pais. Os castigos dos pais. Olha como exerce o controle social no ente família. Castigos dos pais. Ora, se eu adolescente peço para sair uma noite, a mãe fala, você pode sair, mas esteja em casa até as 10 da noite. Eu chego meia-noite, minha mãe desesperada, porque eu não avisei. E o que ela faz comigo? Ela me põe de castigo. Fala, você vai ficar um mês sem sair agora. Você não cumpriu com o que a gente estipulou, chegue às 10 em casa, um mês sem sair de casa. Então, o castigo dos pais, em geral, funciona como esse constrangimento próprio que busca, que intenta incutir esses valores, essas regras, que é uma forma de controle social. A gente é moldado desde cedo por aquilo, pelos valores, e percebamos, isso inclui valores, time, religião, trato com as pessoas, que é formado desde cedo logo em casa. Então, família é uma dessas instâncias de controle social informal. Outra instância que a gente pode pensar é a igreja. A igreja. E aqui, igreja ou religião, do qual a gente fala, isso independe nós estamos falando assim da igreja de um culto específico, de uma denominação específica ou de um endereço específico. Na igreja da rua tal. Não. Estamos falando de igreja como sinônimo aqui de religião. Mas uma religião estruturada. Estruturada eu quero dizer com os seus preceitos éticos, com os seus preceitos regrativas de conduta, porque elas também orientam o agir humano. Aquilo que a gente vai chamar de educação religiosa é o que? Ora, isso está no campo da metafísica, no caso da crença, no caso da fé, o crer. Há quem creia, há quem não creia. Mas para aqueles que creem, a educação religiosa é um dos fatores que molda o ser do indivíduo. Pelo menos ensina. Alguns aprendem e exercem aquilo que aprendem, outros aprendem e fingem que fazem, que cumprem aquilo. Seja como for, o fato é que a igreja que ela funciona, ela aparece como uma instância informal de controle, porque a partir das crenças que um sujeito tem, a partir das crenças, daquilo que ele acredita pela fé, aquilo que ele é ensinado com base em algum texto religioso, alguma obra específica que funcione como uma espécie de manual, ou de livro base daquela determinada religião, é o que vai funcionar como a moral do sujeito. Como a moral do sujeito. Se a gente for pensar aqui a nível Brasil, considerando o grande número de pessoas religiosas praticantes do cristianismo em geral, incluindo aqui o catolicismo, os evangélicos, enfim, o cristão em geral, a partir dos ensinamentos do Novo Testamento, a gente pode ter ali mais uns aos outros, amar os inimigos, tudo aquilo que os ensinamentos de Jesus e de seus discípulos funcionando como uma base moral para o sujeito, para o indivíduo. Então tem um código de conduta, por assim dizer, a gente pode pensar até no próprio Velho Testamento. Já no Velho Testamento tem código de conduta escrito na forma de lei, o não matarás. Então, isso funciona como uma base moral do indivíduo, do sujeito. Então, isso funciona como um controle social. Às vezes o sujeito ele tem vontade de fazer algo, esse algo ele para pensar, ele entende esse algo como um desvio religioso, um pecado, por assim dizer, e ele deixa de fazer.
seja por respeito à religião, seja respeito à entidade que ele acredita, seja até por medo da consequência que a religião estabelece. A existência de algum lugar que ele vá, que ele possa ir depois de falecido no plano terreno. Então é aí que a igreja funciona como forma de controle social. A religiosidade do sujeito, novamente, não necessariamente com vínculo, nem com denominação, né? Porque quando a gente tem um vínculo com alguma denominação, isso é ainda mais presente, porque a igreja A pensa de uma forma e interpreta tal coisa dessa forma. Na igreja B eu tenho até uma regra de vestimenta. Isso depende de cada denominação, isso depende de cada religião em si. Mas a religiosidade como um todo estabelece, né, esse controle social informal. Informal por quê? Porque isso não é Estado, mas Brasil, país laico, né? Não tem esse vínculo próprio. E tem-se o constrangimento da instituição social, igreja? Tem-se. Claro, a gente pode até pensar, como algumas religiões pregam, em formas de danação eterna, mas percebamos que isso é uma consequência dita, posta, de um plano outro, que não o terreno, né? Ou seja, eu teria uma ameaça de uma sanção. Mas para entrar como um constrangimento no termo, na definição exata do termo conforme que a gente constrói, a gente precisa pensar algo concreto, visível. E a gente pensa o quê? Jejuns e vigília, que trago aqui a título de exemplo. Jejuns e vigília. Então, o sujeito que ele se presta, né, ele está passando pela necessidade, ele precisa de algo, ele se compromete a jejuar, né, por tantos dias, né? A vigília de igual modo, ou seja, eles vão passar uma noite de reza, uma noite de oração na igreja, né, para que se tenha um propósito em específico, né? Isso são questões que surgem propriamente nessa instância social, informal, que também exerce o controle. Título de exemplo, a gente pode pensar no sujeito que deixa de furtar porque ele tem receio do pecado pelo qual ele vai pagar por isso. O sujeito que deixa de ter até um relacionamento não duradouro, porque na visão dele, por mais que ele tenha vontade, ele acredita que aquilo não é certo, que o relacionamento tem que ser para durar. Então não, ele não quer ter um caso de uma noite, ele até quer ter um caso de uma noite, mas ele opta por não cair na tentação, porque isso pode lhe trazer uma consequência no plano espiritual. Vejam, o que é isso? Isso é controle social. Isso é controle social. Tá? Controle social. Fazendo ou deixando de fazer alguma coisa em decorrência da possibilidade de um determinado constrangimento. Além da família, além da igreja, nós temos a escola. A escola como instância de controle informal. Tá? Daí pode até pensar, poxa, mas a escola é o Estado, né? A escola é estadual, a escola, vejam, mas a escola ali, por mais que seja de fato, né, o Estado promovendo, não é o Estado na forma do exercício de controle próprio de segurança pública. Vamos sempre lembrar que o eixo que estabelece a nossa aula aqui é segurança pública. Então, tudo isso repercute na segurança pública. Ora, o sujeito deixou de furtar porque é pecado, isso repercute num controle que se deu não pela polícia, mas pela igreja. Tá? O sujeito que deixa de responder a uma autoridade policial, obedece o que é feito e não quer bater boca, podendo cometer um crime de desacato, porque aprendeu em casa que tem que respeitar as autoridades. Isso é efeito concreto, direto, do controle social produzido pela família. Na escola isso vai acontecer de igual modo, tá? Só que percebamos, reitero, que por mais que seja uma escola pública, não é o Estado, porque a função da escola é outra. Por isso que entra aqui os projetos pedagógicos próprios. Quando se estabelece as discussões, as diretrizes de ensino, tá? O foco é que a escola é um local de aprendizado, de educação,
para formar o sujeito em sua formação intelectual, social. Não serve para corrigir o indivíduo, corrigir desvios. Não. Mas por mais que essa não seja a pretensão da escola, por mais que essa não seja a orientação, a razão de ser da escola, o fato é que na escola se opera também controle social, claro. Não diretamente enquanto controle formal, mas no âmbito do controle informal, enquanto instância informal, sim. Sim. A escola forma os sujeitos. Ora, ela forma o sujeito a partir do quê? Aprendizado. Se a gente for pensar no ensino médio fundamental, as disciplinas que tivemos, a gente aprendeu matemática, português, sociologia, filosofia, né? As ciências em geral, biologia, química, tudo para formar o nosso intelecto. E também as discussões e debates sociais. Lembremos das aulas de sociologia, as aulas de filosofia, as questões que dizem respeito ao homem, ao indivíduo, à sociedade. Isso também forma o sujeito enquanto tal. Isso contribui para a formação do sujeito, operando, portanto, na subjetividade do indivíduo, que vai repercutir no seu agir. Às vezes, em decorrência de alguma corrente de pensamento, ou de um ensinamento de um professor, isso faz toda a diferença na vida do sujeito, do aluno, que vai ter uma implicação futura na vida desse aluno. Então, aqui que opera também esse controle social por uma instância informal. Tá, mas a escola pode admoestar, por mais que não seja para corrigir, ela pode corrigir por algum desvio? Pode. A escola conta com suas formas, que a gente está chamando aqui de constrangimentos próprios, suas formas de correção. Suspensão e expulsão. Só pensar, suspensão e expulsão. Sujeito no intervalo foram lá e, destruíram o aparelho sanitário, o vaso sanitário. Pegaram uma bombinha lá, um rojão de bombinha, colocaram dentro, estourou e acabou quebrando o vaso sanitário. Descobrem quem que é, o diretor da escola descobre o que é, que vai fazer com esses alunos. Alguma coisa vai acontecer. Algum desses constrangimentos, eles podem ser advertidos, eles podem ser suspensos. Em casos mais graves, mais severos, pode acontecer expulsão. E isso faz tudo parte desse sistema que opera o controle social, também presente aqui na instância informal, escola. Como quarto exemplo, de instância informal de controle social, nós temos a mídia, que é uma das mais potentes instâncias de controle. E por que é uma das mais potentes instâncias de controle? Devido ao grande alcance e repercussão que a mídia tem. A influência é grande, é notória. Os canais televisivos em geral, eles se prestam a diversas questões: entretenimento, ensino, informação. E a partir de tudo que é passado pela mídia nesses pontos, nesses programas, qualquer que seja, isso acaba operando também na formação do sujeito, também controlando o indivíduo. A mídia, enquanto tal, dada a sua potência, talvez seja uma das que mais operem nesse ponto. E a gente vê, vejam, são duas instâncias distintas, a mídia e a família, mas a gente pode pensar como que elas operam no mesmo sentido, uma buscando reprimir a outra. Como assim reprimir a outra? Pensemos a família que está assistindo televisão e começa a passar um filme, e o filme que é não apropriado para menores de 16 anos, devido à linguagem, devido às cenas de nudez, devido à violência. Então, veja, a mídia estabelece o sistema apontando, não é indicado para menor de 16. Agora, quem vai fazer o controle se os menores de idade, os menores de 16 vão ter acesso a isso ou não? A família. No caso, nesse nosso exemplo, tem um rapaz, um adolescente de 14 anos. Os pais estão juntos. Se os pais permitem, mesmo com a indicação etária,
os pais permitiram que a criança tivesse acesso, que o adolescente tivesse acesso ao canal. Agora, se os pais dizem não, falam, você não vai assistir ou mudam de canal, né? A própria instância, o próprio controle partiu da família para que numa idade tida como tenra, o adolescente não tivesse contato com um determinado programa em decorrência do quê? Porque aquilo vai influenciar de algum modo. De alguma forma, a coisa influencia. De alguma forma. Uma novela, um filme, né? Mesmo que para o deleite, mesmo que puramente para o entretenimento, a influência repercute de algum modo. A mídia em geral, ela não se centraliza tão somente na televisão, ainda mais na atualidade, na nossa contemporaneidade. São diversas plataformas que a gente pode considerar como mídia, que uma não se sobrepõe à outra necessariamente, e uma não substitui a outra necessariamente. Com a evolução dos canais midiáticos, sempre que surgia algo novo, era tendência a mencionar, vai acabar com a outra plataforma. Né? Poxa, agora que os livros podem ser lidos em Kindles, em e-readers, vai acabar com um livro físico. Sempre surge, né? Não acaba, mantém-se. Né? Surge uma outra possibilidade de ter contato com o meio literário, no caso. Assim foi com o cinema. Quando na década de 80 surgem os VHS, a indústria do cinema vai acabar. Não, a indústria do cinema tem até hoje, mesmo com as plataformas de streaming. O que estou aqui dizer, a pontuar, é que a mídia está presente enquanto várias plataformas, e a gente pode pensar nessa influência que é tida, que é propagada por propaganda. Noticiários, jornais, novelas, filmes, seriados, que acabam produzindo, alguns deles, aquilo que a gente pode chamar de cultura de massa, feito para as massas no sentido de não necessariamente, e a maioria talvez não tenha essa pretensão, de fazer o espectador pensar, de ser algo edificante. Não. Eu posso ter um seriado que é puramente para entretenimento, ponto. Né? Isso acaba repercutindo no controle social. Né? Mídia enquanto instância informal de controle. E como quinto exemplo que aqui trazemos, nós temos as entidades não governamentais, né? As ONGs em geral. Né? As entidades não governamentais são atividades que estão situadas naquilo que é chamado de terceiro setor. O que é terceiro setor? É toda e qualquer atividade, né, que funciona de forma independente do Estado e do mercado. Então ela não obedece necessariamente às leis do mercado e não está vinculada ao Estado pelo fato de que... Porque no caso uma ONG, ela não almeja lucro. Então é nesse sentido que ela funciona de forma independente ao mercado. Assim como ela funciona de forma independente ao mercado, por quê? Porque ela acaba desempenhando funções típicas do Estado que deveriam ser desempenhadas pelo Estado, que por algum motivo o Estado não supre isso, que por algum motivo o Estado não dá conta disso, razão pela qual surgem diversas ONGs, entidades não governamentais, né? Promovendo cidadania, né? Promovendo pelas ONGs diversas, organizações não governamentais, serviços públicos tantos, dos mais variados. As entidades não governamentais vão acabar atendendo determinados nichos específicos. A gente vai ter ONG pró-animais, né, em defesa dos animais. A gente vai ter ONG promovendo a possibilidade de reinserção na sociedade do egresso do sistema carcerário. Então tem um sujeito que cumpriu 10 anos de cadeia, ele sai agora. Ninguém quer dar oportunidade para o cara porque ele é um ex-detento, ele é um ex-recluso. E aí? Ele vai ficar permanecer à margem da sociedade? O Estado tem que fazer isso. O Estado não faz. Algumas ONGs se propõem a isso. Né? Colocar em contato com o mercado do trabalho, de alguma forma para evitar que o sujeito caia novamente no âmbito da criminalidade, contribuindo aí para os índices alarmantes de reincidência. Então, justamente pelo fato das entidades não governamentais funcionarem com a prestação de atividades que são típicas do Estado, né, de cunho social muitas vezes,
é que as entidades não governamentais acabam exercendo controle social. Se a gente for pegar o próprio exemplo aqui mencionado das ONGs que se prestam a auxiliar os ex-reclusos, né, os ex-detentos, poxa, com isso, de certa forma, opera-se um controle social, informal, que faz com que o sujeito não vá incorrer em crime novamente, né, que ele não vai praticar um novo crime, contribuir para as taxas de reincidência, a partir de alguma oportunidade que ele teve, algum valor expressado por essa determinada ONG que o auxiliou nesse processo árduo de reinserção social, certo? Vejamos, nós tivemos aqui então, portanto, o contato com 5 instâncias informais de controle: família, igreja, escola, a mídia e as entidades não governamentais que operam, portanto, o controle social. Aqui a lista do nosso referencial, ao qual eu sugiro a leitura, sem prejuízo sempre das leituras complementares, dos estudos individuais e coletivos de vocês e os exercícios que vocês também fazem. Portanto, razão pela qual deixo aqui o meu abraço e bons estudos. Para que seja mais aproveitado, melhor absorvido o conteúdo que hoje vimos, sugiro a leitura do texto base, que vocês confiram a aba de vocês, que tem inclusive sugestão de leituras complementares, sem prejuízo da importância dos exercícios. Façam os exercícios, porque isso vai aprimorar o estudo de vocês, isso vai potencializar a absorção daquilo que hoje aqui vimos. Bons estudos!